antigo altar. Mas é evidente, meus irmãos, que nós reconhecemos no Novo Testamento nossa posição como ponto ou como lugar que do nosso corpo, da nossa vida, das nossas ações e atitudes partem para Deus, partem na direção do Senhor, o nosso trabalho, o nosso sacrifício, a nossa questão voluntária para nós nos apresentarmos e fazermos para o nosso Deus. É evidente que quando nós falamos de altar, nós falamos, meus irmãos, das respostas de Deus que acontecem quando está edificado esse altar na presença de Deus. E esses sacerdotes colocaram as suas bases para a reconstrução desse altar. Mas tem muita coisa interessante aqui. Quando nós vemos aqui esse povo todo chegando para trabalhar, depois desse grande despertar de Deus, a Bíblia Sagrada fala que alguns, infelizmente, mesmo sabendo que a obra era de Deus, passe um pouquinho para frente agora as vossas Bíblias, por favor, as páginas das vossas Bíblias. Nós vamos para o livro de Neemias, acompanhem comigo. Eu quero ficar bem nesses textos, quero que vocês leiam comigo. Neemias, no capítulo 3, no versículo 5. A Bíblia Sagrada nos fala que mesmo o povo sendo um só, isso é muito importante, porque quando cada um ocupa o seu lugar, cada um faz o que tem que fazer para o Senhor, não tem como haver derrota. A Bíblia Sagrada nos fala que haviam os tecoitas, capítulo 3, versículo 5. Esses fizeram o seu trabalho, o seu lado repararam os tecoitas. Porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu Senhor. Era um corpo. Havia aqui, se os irmãos verificarem todo o capítulo 3 de Neemias, haviam várias portas para serem edificadas. Uns trabalhavam nas portas, outros trabalhavam no muro, outros trabalhavam, enfim, cada um fazia uma coisa, cada um fazendo o que sabia e o que podia fazer. O que é que você pode fazer para Deus? Todos se juntaram como se fosse um só homem, mas de repente a Bíblia Sagrada nos fala que dentre os tecoitas haviam os nobres desse povo. E esses nobres não quiseram doar, não quiseram se entregar, não quiseram somar a esse tipo de trabalho. E eu deixo aqui o recado, meus irmãos. Eu não sei por que razão, mas isso não muda. Foi assim nos tempos de Neemias, Esdras, e parece que em toda a extensão da história existem os que, por se acharem ou por serem realmente nobres, não colocam a mão na massa. Pessoas que nós esperamos tanto delas, pessoas que às vezes, meus irmãos, têm condições, têm formação, pessoas que têm potencial, de repente, inexplicavelmente, contra qualquer tipo de prognóstico, essas pessoas simplesmente dizem, não, eu não sei porquê, mas eu não vou colocar o meu pescoço a serviço não, ou de repente acham, eu não vou trabalhar com essa gente, ou não se sabe o porquê exatamente. E eu sempre gosto de dizer que nós vivemos um período em que nós temos a geração mais educada que já pisou nesse planeta. Mas me causa estranheza algumas pessoas que têm tanta condição, algumas pessoas que têm tanta letra, têm tanto conhecimento, pessoas que se formam, pessoas que poderiam fazer tanta coisa boa, não se apresentam para a obra. Não é estranho isso? Não é estranho? De quem mais se espera pela própria condição de que se tem. Às vezes é a condição financeira, às vezes é a condição intelectual, às vezes é a condição de conhecimento que a pessoa tem. Quando você espera, não, esse vai ser tremendo, a pessoa vira as costas e finge que não é com ela. E eu entendo que se está registrada nas páginas da Bíblia Sagrada essa condição, é porque Deus quer que nós tiremos lições disso. Os humildes, não são só os humildes não, no capítulo 3 ainda versículo 1, o que diz a Bíblia? Eu falei sobre isso no programa MC, sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a mandar e-mail, não pastor, tá certo, é isso mesmo, e eu vi gente pondo a mão na massa e fazendo a obra de Deus. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Todo mundo
mundo pondo a mão na massa, cada um fazendo o que podia fazer. O trabalho, vamos trabalhar num corpo, somos um corpo, mas podemos individualizar. Você sabe cantar, canta. Você sabe entregar um panfleto, você entrega. Você sabe passar noites de vigília e oração, é isso que você vai fazer. Sabe fazer um programa de rádio, é isso que você vai fazer. Porque nós queremos que cresça a obra de Deus. Nós queremos que prospere a obra de Deus. É sacerdote, famílias. Aí eu tenho o versículo 12. Onde estão as irmãs aqui? Faça assim com a mão, como diz o Rivair, né? Balança a mão aí, as irmãs. É assim, Rivair? Balança a mão. Olha lá, sim. As irmãs. Versículo 12, capítulo 3 ainda. Aqui nós temos Salum, que ele era maioral de meia parte de Jerusalém. Ele era um meio que governador da metade de Jerusalém. E aparentemente ele tinha só filhas. Só mulheres. A esposa e as filhas. E a Bíblia Sagrada nos fala que ele também se levantou. Ele e as suas filhas. E aí, minhas irmãs? Irmãs trabalham ou não trabalham? Irmãs edificam ou não edificam? Existe um relato histórico, meus irmãos, que diz que essas mulheres fizeram o trabalho de 30 homens. Tá vendo? Ficaram contentes agora. Só a gente tem que agradar também, não é verdade? Só que tem muita irmã também que hoje em dia não se move para fazer nada para o Senhor. E a obra de Deus, a obra da igreja, ela vai crescer quando cada pessoa entender a sua partícula de responsabilidade na obra de Deus. Eu sei que é bom estar aí sentado ouvindo a palavra de Deus, mas Deus quer usar você também naquilo que você pode ser usada. Naquilo que você pode ser usada, a obra de Deus precisa avançar, porque o diabo está avançando com a sua proposta. O diabo está avançando com todo tipo de gente que ele pode usar aí fora. E não adianta ficar, mas é final dos tempos, é assim mesmo, porque a iniquidade aumenta, como é que é, né, e tal, mas você vai ficar parado vendo o diabo prosperar, é isso que você vai fazer? Você vai ficar parado enquanto o diabo propõe para o mundo, é isso que você vai fazer? Você vai ficar parado esperando o pastor, esperando o evangelista, o missionário, esperando alguém fazer alguma coisa enquanto você fica, vamos ver como é que vai dar, o que é que vai dar? Não, desperta agora e pega a parte que te cabe e faça para a glória de Deus. Edifica, Deus vai usar você. Vejam vocês o exemplo, meus irmãos. Era gente que parecia que nunca ia pegar para colocar a mão num tijolo, numa pedra, mas essa gente está lá, trabalhando para o Senhor. De repente só aparece os almofadinhas nobres dizendo, eu não coloco a minha mão nessa massa de jeito nenhum. Mas de repente aparece, e olha que a questão cultural, a questão da tradição daquele tempo, a questão da postura da mulher naquele tempo, basicamente dizia, mulher, não mexa nisso aqui. Mas de repente Deus está dizendo, olha mulher, você pode. Deus está dizendo a você, está despertando você, dando um peteleco na sua vida espiritual. Dizendo a você, eu quero te usar, minha filha, eu quero te usar. Deus quer usar você, Deus quer usar a toda essa igreja, Deus quer usar você jovem, você adolescente, Deus quer usar, o diabo está avançando, e se nós não levantarmos a bandeira de Deus, ele vai avançar sobre nós e um dia vai afetar a nossa casa. Se nós não fizermos os muros, se nós não edificarmos os muros, se nós não fecharmos as portas, se nós não edificarmos o altar, se nós não edificarmos o santuário de Deus, um dia o inimigo vai chegar na porta da sua casa e você não vai saber como se defender. Não adianta ficar com esse choro, porque assim mesmo, porque vai começar o apocalipse agora. Desperta, 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 desperta. Os recursos podem ser escassos, a situação pode ser difícil, a oposição pode ser constante, mas é maravilhoso poder escrever para o rei dizendo, olha, está tudo dando certo, viu? A obra está sendo realizada. Tem oposição, tem opositores, tem,
Mas está andando e está apressuradamente andando. Nós estamos fazendo, nós estamos reconstruindo, nós estamos colocando as coisas no lugar. Quem é que está colocando? Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos avós, os nossos tios, a igreja como um corpo, mas cada um fazendo a sua parte. Assim cresce uma igreja. A igreja que prospera, meus irmãos, e a igreja que nós precisamos ter. Nós temos que mudar essa natureza pacífica demais. Não vamos partir para pancada, sair no jiu-jitsu, MMA. Não é isso. Eu estou dizendo essa questão de sermos muito pacíficos na questão espiritual. Todas as coisas que acontecem, que nós entendemos que abafam o crescimento da obra de Deus, nós atribuímos para Satanás e falamos assim, a Satanás, e falamos, não, é assim mesmo nada. Desperta, Deus está falando contigo, desperta e edifica. Desperta e edifica. O inimigo não está perdendo tempo, não. A Bíblia fala que o inimigo está furioso, sabe que tem pouco tempo e por isso ele trabalha com a tamanha de uma fúria. Desperta. Igreja Pentecostal, Deus e Amor no Brasil e no mundo, desperta. Levanta a cabeça, você não pode ficar parado olhando para trás. Desperta, desperta, desperta. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que apesar de toda essa escassez, eles não pararam. Não pararam. E mesmo diante, meus irmãos, de muitos inimigos, não pararam. Cada um fazia a sua parte. Logo no Neemias capítulo 4, logo no versículo 1, a Bíblia fala, e eu vou falar sobre isso, a igreja, ela cresce quando ela não se deixa debilitar pelas críticas, não se deixa debilitar pelas perseguições, pelas acusações que são feitas contra ela. Atualmente, meus irmãos, um bando de ateus e atoas. Parece que a questão maior deles hoje é fazer gozações de igrejas e tem muita gente se incomodando com isso. Quem é que se incomoda com isso? Para de se incomodar. Capítulo 4, a Bíblia fala que haviam alguns opositores.